Uma empresa, uma startup nova lá nos Estados Unidos de fertilização in vitro, né, que é bebê de proveta, né, fertilização artificial. Né, a pessoa, às vezes, quando tem dificuldade para ter filhos, faz aquela fertilização artificial. Né, e essa empresa nova, ela está dando muito o que falar. Ela tem uma proposta que cheira a eugenia, parece muito eugenia, uma coisa terrível, ligada ao nazismo e coisa e tal, que é essa ideia de você escolher como é que o seu filho vai ser. Você quer ter um filho mais alto, um filho mais baixo, um filho com olhos azuis, com olhos verdes, com cabelo louro? Como é que você quer o seu filho? Você pode escolher o seu filho segundo essa empresa. Tá aqui, ó, tem o cartaz dela no metrô lá de Nova York, aqui, ó. Tenha o seu melhor bebê. É, exatamente, você vai escolher ali nos seus genes lá, qual o melhor gene seu para fazer um bebê e ter o seu melhor bebê no final das contas, né? É meio preocupante isso. Por outro lado, eu consigo imaginar muita gente que teria interesse nesse tipo de serviço, né? Vamos entender essa história aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o Ancapsu e essa notícia foi sugerida por Amo Mulheres Japas, Brunga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem que essa coisa de eugenia é uma ideia muito assim, persistente na sociedade, né? A ideia de que tem pessoas com traços melhores do que outras, então que você procura, seria bom para o governo selecionar pessoas boas, né? Essa é a ideia da eugenia, que existia, era ciência, aliás, isso era ciência, tá? É por isso que eu falo, o pessoal hoje em dia adora dizer, não, porque tem que seguir a ciência, porque a ciência tá certa, a ciência que diz o nosso futuro. Não, a ciência já errou inúmeras vezes. Tomem cuidado com o papo de que tem que seguir a ciência. Em sociedade, em questões sociais, não, tem que seguir a ética. A ética tem que ser seguida, a ética libertária. A ciência não necessariamente, tá? Lembra? Eugenia era ciência, era considerado o top da ciência. Todo mundo achava que eugenia era bacana, até que deu no Hitler, e aí o pessoal pensa, ih, rapaz, a eugenia dá merda, né? Né? Deu merda mesmo, né? E outra coisa, o cara que inventou a lobotomia. Lobotomia, o que sabe que é lobotomia? Você faz um buraco aqui na testa da pessoa e tira o lobo frontal inteiro do cérebro dela, a pessoa vira um vegetal, mas um vegetal calminho. Isso é ciência. Não, o cara ganhou o prêmio Nobel de Medicina, meu amigo. O cara que inventou ganhou o prêmio Nobel de Medicina. Ciência! Olha só que maravilha. Hoje em dia a gente olha para isso, caramba, que loucura é essa? Tudo bem, esse caso, esse tipo de coisa era usado para pessoas que eram doentes mentais, pessoas agressivas e não sei o que lá. Tu fazia a lobotomia e a pessoa virava um vegetal, basicamente, né? Continuava viva, mas basicamente um vegetal, não fazia mais nada, não conseguia fazer mais nada, não, né? Ficava lá deitada na cama o tempo todo. Isso é cura? Pô, que cura é essa, né? Assim, de novo, tomem cuidado com esse pessoal que fala que não, que tem que acreditar na ciência, que a ciência, vamos na ciência. Não, a ciência é importante, não estou dizendo que não seja importante, mas toma cuidado com o que você está querendo e qual o caminho que você está querendo, porque a ciência já errou inúmeras vezes no passado e para estar errada de novo agora não custa muita coisa, né? Mas daí, para dizer que, para pensar, né? Você sabe que esse tipo de coisa já é feito hoje em dia, né? Já é feito, eu vou te explicar onde. Na questão de vacas e bois, vaca leiteira, gado de corte. Já existe esse tipo de coisa. A tecnologia para você selecionar o embrião que tem maior peso, que tem a melhor coisa, que tem a melhor condição, não sei o que lá, isso já existe, isso já é usado rotineiramente com vacas, com pintinhos, com galinhas, qualquer animal que tem por aí. Porque justamente o pessoal faz essa fertilização artificial, e é lógico, você não vai fazer uma fertilização artificial para ter um bezerro merda, né? Então você pega ali, faz a seleção e escolhe o melhor embrião ali com as melhores condições genéticas e coisa e tal, e só vai inseminar esses que têm a melhor condição genética, né? Isso é eugenia? Bom, não é eugenia porque não tem a ver com a raça humana. E selecionar o embrião também é um pouco diferente da eugenia anterior, porque qual que era a ideia da eugenia lá na década de 1920, né? Era a ideia de que as pessoas que eram muito burras ou muito feias ou de uma raça que você não gosta, né? Elas deveriam ser proibidas de reproduzir. Então o pessoal até se dizia, não, porque nós somos muito humanitários, nós não queremos matar ninguém, só queremos esterilizar as pessoas, só esterilizar, só isso. Que aquela pessoa que tem um QI abaixo de tanto não pode ter filho, não sei o que lá.
ou, né, de novo, isso é uma lambança, porque é verdade que a ciência não tinha noção dessa história. No final das contas, tá cheio de pai burro que tem filho inteligente pra caramba por aí, a verdade é essa. E também tem pai inteligente pra cacete que tem filho burro igual uma porta, então não muda nada. Essa questão de inteligência não quer dizer nada também, né? E também, é lógico, a raça, você tem uma correspondência maior de pai para filho, sem dúvida alguma, mas a raça, pela raça em si, cor da pele, esse tipo de coisa, não quer dizer nada no final das contas, né? Então, assim, eugenia é uma coisa ruim, mas na época o que eles queriam era isso, era esterilizar as pessoas. Aqui não é esse caso. Você vai ter um filho seu, só que para pensar, quando você tem um filho, o que acontece, né? O homem gera, sei lá, quantos milhões de espermatozoides, e na sorte, um deles vai lá no óvulo da mulher e gera a criança, né? Mas é sorte. Pode ter um filho com doença, pode ter um filho baixinho, pode ter um filho alto pra caramba, pode ter um monte de problema e também um monte de coisa boa nesse negócio. É uma loteria, é um sorteio. O que ele se propõe aqui, pelo que está descrito aqui nessa história, né? É que eles vão selecionar, eles vão fazer testes de DNA em cada embrião. Quando você faz fertilização in vitro, para quem não sabe disso, né, você pega vários embriões, porque raramente todos eles vingam, né? No processo de fertilização é muito comum um ou outro embrião acabar não prevalecendo. Então, eles tipicamente tiram vários óvulos da mulher, eles dão um remédio para a mulher ovular, né? Gerar vários óvulos, e aí eles tiram esses óvulos, né? O homem não tem problema, porque o homem gera milhões de espermatozoides em cada coisa, então, e aí eles fazem o que o pessoal promete aqui, eles vão fecundar essas coisas todas e vão aí testar para ver a genética de cada um deles, aí vão descartar, e aí isso é outra coisa, eles já fazem isso hoje, você sabe, né? Já descartam, se tiver trissomia do 21, que é né, autismo, né? Autismo não, como é que é o nome? Tem um nome isso daí, trissomia do 21, é o nome da doença, né? E já descartam isso hoje, tá? Já descartam. Na verdade, de certa forma, já tem isso daqui. Olha só o pessoal aqui dizendo aqui, ó. Devemos descartar embriões com alto risco de obesidade? Porque dá para saber isso no DNA. Então, você acha que não tem isso na prática? Você acha que as clínicas já não fazem isso? A diferença é que esse pessoal aqui já está anunciando e está indo além, está falando, olha só, eu posso pegar o seu filho, eu vou escolher o óvulo que tiver uma altura, para o seu filho ser alto, né? Porque ser alto é uma coisa que dá status, é bacana, não sei o que lá, melhor do que ser tampinha, né? E aí eu vou querer o seu filho alto, não sei o que lá, ou com traços, né? Porque às vezes acontece, tipo, minha mãe tinha olhos verdes, eu tenho um filho meu que tem, a minha sobrinha tem olhos verdes também, na minha família tem um gene lá, é que eu e meus filhos nos demos mal. Ficou todo mundo com olho castanho, né? Mas ter olho verde, ter olho claro é uma coisa bacana, né? Uma coisa bonita, né? Então, em tese, talvez se selecionasse bem com jeitinho ali o gene, na verdade, podia sair uma coisa assim, né? E de novo, isso não deixa de ser eugenia, você está escolhendo a coisa. E isso é perigoso, porque, na verdade, a seleção natural, o critério dela é muito mais fluido do que esse negócio de, o mais bonito, né? A pessoa mais alta, bonita, com sei lá o quê. E tem a questão da doença. Porque, de novo, também você tem esse lado de que, eu não quero ter um filho com doença, né? Mas e aí? Quantos gênios já não nasceram com alguma doença no final das contas, né? E se fosse o critério de descartar a pessoa, tendência a ser obeso, ou tendência a doença, então descarta esse aqui. E aí você perdeu o gênio. O cara que, né, tinha lá uma combinação genética tal que ia ser um cara fantástico. Ia ter problema de doença? Ia ter problema de doença, mas, pô, doença tem remédio, você cura aí, né? E essa linha é uma linha assim bastante curiosa, assim, uma linha bastante preocupante no final das contas. Eu concordo, tá dando uma grande questionamento lá, mas como o pessoal fala, isso de certa forma já é feito. Essas empresas que fazem fertilização in vitro, elas já fazem uma seleção, elas já descartam bebês com problema de coração, embrião com com algum problema mais sério, já descartam isso. Então, existem países onde o aborto é permitido e que o pessoal costuma fazer teste de trissomia do 21, e se o feto tiver esse problema, ele já, né? Ou seja, tem países por aí que o número de pessoas com trissomia do 21 é zero, não nasce nenhuma criança com trissomia. Curaram a trissomia? Não curaram, a questão é que, né, se o embrião tiver isso, eles já descartam. Então, assim, isso é o ideal? Eu não sei, eu temo isso, tá? Eu fico preocupado, porque, de novo, pode dar consequências indesejáveis. Ao mesmo tempo, eu consigo ver perfeitamente casais querendo esse tipo de serviço. Me parece uma coisa que no mercado ia ter um valor enorme. Por quê?
cada vez mais os casais têm menos filhos. Antigamente não tinha esse problema, né? Cada casal tinha 17 filhos, aí vai ter um que é gordo, um que é magro, um que é alto, um que é baixo, né? Vai ter filho de tudo quanto é jeito. Então você não precisa se preocupar muito com esse tipo de coisa, né? Mas agora que o pessoal quer ter um filho, 2 filhos no máximo, né? O pessoal preocupado de ter um número, né, pequeno de crianças, você começa a ter essa preocupação, né? Será que, né, é melhor ir desse lado, é melhor para esse lado? Será que, né? Eu quero ter um bom filho, eu não quero ter, pô, eu só vou ter um filho. Aí esse filho meu nasce um cara lá, pô, barbudo, cabeludo, careca, sem cabelo na cabeça, gordo e não sei o que lá, que fala um monte de merda no YouTube. Pô, eu não quero esse filho não, pô, eu quero um filho bonitinho, lourinho, de olho verde, não sei o que lá. Entendeu o problema? Ou seja, as pessoas começam a ficar mais seletivas. A minha visão é isso aqui tem um mercado enorme, o pessoal vai adorar isso daí. A questão toda é a ética, né? Como é que vai ser essa questão ética, como é que isso vai sair do outro lado nisso daqui, né? Aqui, ó. Escolha o seu filho, né? Eu quero a cor dos olhos tal, eu quero a cor do cabelo tal, eu quero a altura tal, eu quero um QI tal, eu quero que diminua a possibilidade de autismo e não sei o que lá, e outras doenças, né? Você pode escolher 2014 parâmetros para o seu filho, né? Caramba, bicho, olha só que coisa, cara. Eu fico imaginando aqui a doideira que é isso, né? E ao mesmo tempo eu consigo imaginar perfeitamente um casal querendo exatamente esse tipo de coisa, né? Isso daqui, né? E muita gente está falando sobre aqui, ó, fertilização in vitro feito da forma correta, né? Pickyourbaby.com. Vamos ver como é que é esse negócio? Vamos lá, tá aqui, ó. Núcleos tem o seu melhor bebê. E caros futuros papais, o seu sonho sobre ter a sua criança será, de como sua criança será, a risada dele, a saúde, a felicidade e coisa e tal. Agora você pode ver a sua saúde da sua futura criança, os traços dela e o potencial, mesmo antes da gravidez começar, né? E porque todo mundo merece ser entendido, ser cuidado desde o início. E de novo, aí você fala assim, mas você está descartando os outros embriões, né? Os outros embriões que não são tão perfeitos, né? Mas o processo natural já faz isso, né? Quando você tem um filho, já tem esse processo, um monte de espermatozoide vai para o lixo, né? Vamos ver aqui como é que a gente faz aqui. Ó. Preveja o seu futuro bebê. Tenha o seu melhor bebê. Vamos lá, vou assinar aqui. Você faz um teste de DNA antes, eu imagino, dos pais, né? E aí você marca uma consulta e coisa e tal. Bom, enfim, eu não vou entrar nesse troço aqui. Se tiver curiosidade depois, quem quiser aqui. Aqui, depois cai nessa tela aqui, olha só. Você escolhe a cor dos olhos. Você vai ter a lista dos embriões. Caramba, isso é cruel, hein? Você vai saber todos os seus filhos aqui, ó, a cor dos olhos, a cor do cabelo e a possibilidade de câncer de mama, diabetes tipo 2, altura. Esse aqui é mais alto, mas tem probabilidade de câncer de mama. E tem IQ mais alto, né? Tem QI mais alto, né? Mas aí que tá, eu vejo isso como uma coisa que tem um potencial muito grande, né? E pode ser uma coisa muito ruim. Mas, por outro lado, isso é um problema que a gente tem na sociedade moderna, que é a falta de crianças, né? As pessoas não estão tendo filhos mais. E isso, em algum momento, isso vai quebrar a nossa sociedade. A gente precisa dar um jeito de ter mais filho, não tem jeito. Talvez a saída seja essa daqui. Eu já falei para vocês, uma das saídas é justamente você ter um processo de gravidez em que a pessoa escolhe a criança. Uma das coisas que faz com que as pessoas não queiram ter filhos é justamente o risco de você ter um filho e vai que o filho seu você não gosta dele, né? Pode acontecer, né? E isso aqui você elimina essa possibilidade, você vai estar escolhendo o seu filho, né? Você vai estar dizendo como é que ele vai ser, talvez isso facilite a coisa, né? Eu acho que melhor ainda vai ser quando tiver já a barriga artificial completa, né? Que aí você pode ter o filho, você encomenda o filho, em 9 meses ele chega o seu filho, caramba, bicho. Que futuro distópico isso que a gente está vivendo, né, cara? Impressionante a gente tá vendo essa coisa toda acontecer aqui. Vou te falar uma coisa. Olha só, eu não sei se eu acho bom ou ruim isso aqui. O que eu digo para vocês a minha visão é que isso tem potencial de acontecer de verdade. E mais do que isso, né? Há uma demanda para esse caso aqui. Se é ético, se não é ético, é difícil dizer. Porque, de novo, você está eliminando embriões que são desagradáveis, que você não gostaria? Até tá, mas isso acontece no processo natural também. Então, é meio que... Não sei como é que eu classificaria isso. Até uma boa pergunta. Será que isso fere o PNA? Né? É uma questão realmente a se pensar como é que seria isso daqui, né?
E o que ele diz aqui justamente é que a peneira genética, né, você peneirar geneticamente só as pessoas, isso não é a mesma coisa que eugenia, é redução de risco. Na verdade, isso já acontece hoje em dia. Como eu falei para vocês, a questão da trissomia do 21, a questão de outros fatores de risco alto, isso já acontece hoje em dia, a verdade é essa, tá? Então, é uma grande questão. Eu fiquei na dúvida disso daqui. Vou pensar mais sobre o caso, mas deixo aqui o vídeo para vocês também. E aí, você contrataria um serviço desse? Ajudaria você que está na dúvida se quer ter filho ou não? Se você pudesse escolher o seu filho, como que vai ser o seu filho? Isso te ajudaria a ter mais filhos? Porque a verdade é essa, né? Também, se você acha que o filho é a beleza do filho, não, é muito mais complicado do que isso, né? O filho ele tem toda uma série de características que emergem também. Então você sabe que a gente não é determinista, né? Pegar o nosso DNA, a gente uma parte é o nosso DNA, uma parte é o ambiente que a gente é criado e uma parte é puramente aleatória. As pessoas são simplesmente aleatórias. E no final das contas, pode ser que você tenha o seu filho que você encomendou, lourinho de olho verde, não sei o que lá, aquela coisa fofinha do caramba, mas é chato, o garoto chato que chora o tempo todo, não sei o que lá. Pode ser, entendeu? Pode ser que mesmo você encomendando ele, não saia uma coisa muito boa, né? A verdade é que garoto chato é o menor dos problemas, né? Realmente eu concordo que doença, esse tipo de coisa é muito mais complicado, né? Enfim, meu amigo, estamos vivendo momentos distópicos na nossa sociedade. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.